Saudação a você, você que acompanha meus endereços na internet, é Paulo Roberto Maciel 6 barra, é o Instagram, endereço geral Paulo Roberto Maciel. Tem o YouTube, o Facebook, o blog. Vamos a mais um momento de liturgia nos meus canais. Eu transmito a liturgia de forma antecipada para ajudar ser um auxiliador dos presidentes de celebrações eucarísticas, da palavra, grupos de oração, católicos em geral que querem esclarecimentos sobre a liturgia, ok? Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 9 de abril de 2026, quinta-feira da oitava da Páscoa. Ainda estamos vivendo a Páscoa. Depois do domingo de Páscoa, a igreja ainda tem 8 dias para comemorar o novo nascimento de Jesus Cristo, né? É um renascimento. Jesus vence a morte e volta definitivamente para junto do Pai, como primícias dos seres humanos que vão para Deus ressuscitados. Bem, o ano litúrgico é o A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus, na Igreja Católica. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com este lenço. No rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 11 ao 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu a perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores também, eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar à medida que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo, é o 8º, tanto na Vulgata quanto na Bíblia de Jerusalém, ou de
dos Hebreus, a Bíblia hebraica. Versículos segundo A e quinto, sexto ao sétimo, oitavo ao nono, refrão segundo a B. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Repitamos, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes, o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Agora é hora do Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje, dia 9 de abril de 2026, é o escrito por São Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupado? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, somos todos convidados à conversão constante ao Evangelho, à mudança no pensar e no agir. Com o coração purificado e disposto, podemos reconhecer o ressuscitado que está vivo e agindo no nosso meio. Cristo ressuscitou. Bem, vamos aqui no livro Palavra e Vida para saber um pouco mais sobre esse texto. Lucas 24, versículos do 35 ao 48. Do medo à alegria.
Parece que este é o processo pelo qual passaram os discípulos de Jesus. Hoje, esse processo é recolhido em um breve relato. A aparição de Jesus, o medo dos discípulos, as palavras de Jesus que confirmam os discípulos na fé a partir das antigas escrituras, a sua confirmação como enviado e apóstolos. Vós sois testemunhas disto. Tudo isso faz parte de um momento histórico e único. Hoje nós temos de passar pelo mesmo processo, tomar cada qual o seu tempo. No fim, seremos confirmados como testemunhas. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também temos uma explicação desse texto. Em duas aparições, Jesus encontra barreiras entre os discípulos que têm dificuldades para crer que o ressuscitado é o mesmo Jesus que foi crucificado. Para ajudá-los a dar um passo na fé, Jesus mostra os sinais da paixão e morte, deixa-se tocar por eles, e com um pedaço de peixe assado, ele come. Após desejar-lhe a paz, desejar aos discípulos a paz, ele abre a inteligência deles para compreender a missão do Messias, que devia morrer e ressuscitar dos mortos. Os apóstolos e seus companheiros, primeiro núcleo da igreja, se sentem investidos de uma missão. Serão autênticas testemunhas do ressuscitado. Aqueles que viviam fechados no medo vão percorrer o mundo para anunciar o Evangelho. A ressurreição de Jesus é a salvação para todos. Salvação que se realiza mediante o arrependimento para o perdão dos pecados. Você já confessou os seus pecados? Eu já estive com o padre na minha paróquia, confessando os meus pecados no sacramento da reconciliação penitência. Vamos aos santos do dia, porque eles confessaram, né? Por isso são santos. São Máximo, bispo, é santo do dia 9 de abril. Ele morreu em 282. Como presbítero em Alexandria, Egito, acompanhou no exílio e na confissão da fé São Dionísio, a quem sucedeu na sede episcopal. Santo Acácio, bispo, é santo do dia 9 de abril, morreu no século V. Acácio empenhou-se em resgatar os persas cativos e submetidos a duros suplícios, e após o resgate, converteu-os à verdadeira fé, a fé cristã católica. Santa Valdetrudes é comemorada no dia 9 de abril. Morreu em 688. Irmã de Santa Aldegunda, foi esposa de São Vicente Madelgário e mãe de 4 santos. De comum acordo com seu marido, que se fez monge, Valdetrudes ingressou num mosteiro por ela mesma fundado. Santo Hugo de Rouen foi bispo e morreu em 730, sendo bispo de Rouen, na França. Governou simultaneamente o mosteiro de Fontenelle e as igrejas de Paris e de Bayeux. Renunciando a esses cargos, morreu no mosteiro de Jumièges. Santa Cacilda, virgem, é santa do dia 9 de abril. Morreu em 1075. Ela nasceu maometana é mesmo que muçulmana. Ajudou compassivamente os cristãos encarcerados e depois seguiu a vida cristã na solidão eremítica perto de Briviesca, na Espanha. Bem-aventurado do dia 9 de abril é o Beato Ubaldo de San Sepolcro. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1315. Após uma juventude dissipada em Florença, na Itália, tornou-se sacerdote da Ordem dos Servos de Maria e, portanto, se converteu. Olha aí. E sabe por que o Beato Ubaldo de San Sepolcro se converteu? Porque ele ouviu um sermão de São Filipe Benício. Olha como é importante o sermão, a homilia do padre, do sacerdote, do diácono, né?
É importante, converteu-se por causa de um sermão, de uma homilia. Beato Thomas de Tolentino é um bem-aventurado do dia 9 de abril. Beato é bem-aventurado e está próximo da canonização, faltando um degrau. Ele foi presbítero, ou seja, padre e também mártir. Morreu em 1321. Então, o ano de sua morte, 1321. Foi um missionário franciscano, martirizado em Tani, na Índia, quando se dirigia para pregar o evangelho na China. Bem-aventurado do dia 9 de abril é o beato Antônio Pavone, presbítero e mártir, morreu em 1374. Foi um religioso dominicano de Savigliano, na Itália, trucidado por valdenses quando saía da igreja onde havia feito uma pregação contra essa heresia. Bem-aventurada do dia 9 de abril é a beata Margarida Rutan. Foi virgem e mártir e morreu em 1794. Foi uma religiosa das Filhas da Caridade, guilhotinada durante a famigerada Revolução Francesa. Olha, essa Revolução Francesa fez muito mal aos cristãos, aos católicos em geral. Bem-aventurada do dia 9 de abril é a beata Celestina Farron, virgem e mártir, morreu em 1944. Na Polônia, ingressou na congregação das Pequenas Escravas da Imaculada Conceição. Durante a Segunda Guerra Mundial, por dedicar-se às obras da caridade, foi presa e enviada ao campo de extermínio de Auschwitz. Beata Celestina Farron ou Farron, acho que é Farron mesmo. Bem-aventurada do dia 9 de abril é a beata Lindalva Justo de Oliveira, mártir, morreu em 1993. Foi virgem da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Foi assassinada em Salvador por defender a sua castidade. Salvador aqui deve ser aqui no Brasil, na Bahia, né? Santa do dia 9 de abril é Santa Maria de Cleofas. De acordo com o site da rede de televisão século XXI, RS21, nos grandiosos eventos da redenção, durante o dramático epílogo sobre o Calvário, piedosas mulheres aguardavam que tudo fosse consumado. Olha, o evangelista e apóstolo João diz que perto da cruz de Jesus permaneciam de pé a mãe dele, a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Eram aquelas que seguiam Jesus desde quando estava na Galiléia para servi-lo, e muitas outras oriundas de Jerusalém. Entre as espectadoras estava, portanto, Maria de Cleofas, que tem um lugar especial na devoção dos cristãos católicos, mais que pelo seu parentesco com Nossa Senhora e São José. Maria de Cleofas é considerada mãe dos irmãos de Jesus, termo semítico para indicar também primos, que são Tiago Menor, apóstolo e bispo de Jerusalém, e José. O historiador Egésipo diz que Cleofas ou Cleopas era irmão de São José e pai de Judas Tadeu e Simão. Este último, Simão, sucedeu a seu irmão Tiago Menor na sede episcopal de Jerusalém. A identificação de Alfeu com Cleofas, sustentada pelos antigos, traz como consequência a identificação de Maria de Cleofas como cunhada de Nossa Senhora e mãe de 3 apóstolos. Cleofas, Alfeu, é também um dos discípulos que no dia da ressurreição de Jesus, retornando à cidade natal, Emaús, foram alcançados e acompanhados por ele, Jesus, e o reconheceram somente na fração do pão. Essa passagem é muito bonita, né? Reconheceram na fração do pão. Maria de Cleofas, então, é santa deste dia, 9 de abril, que ela rogue por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal, estamos falando com Deus, o Criador de tudo.